Então, Mauro, a gente vai continuar aquela série, o estudo dirigido, né, do livro Sementes Lúdicas. Eu vou te fazer a pergunta agora sobre o capítulo curador e o papel da tradição na experiência espiritual. Você fala que, fundamentalmente, o curador é aquele capaz de estimular a transformação de dor em valor. Eu queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre como você está vendo a perspectiva e o papel do curador. Quando a gente fala da condição humana, a gente fala de uma condição de sofrimento, né, e da consciência da nossa situação de finitude, né? Então, o sofrimento acaba sendo um agente bastante central, né, da experiência humana, né? E, obviamente, o campo curativo é um campo que aborda o papel do sofrimento numa determinada estrutura afetiva, né, o papel do sofrimento na condução de uma determinada individualidade, né? Então, num sentido muito fundamental, se você é humano, não sofrer não é possível, né? Você sofre com a própria consciência da sua situação. Essa é uma premissa de base, né, de um sofrimento não sanável, né, que é uma espécie de base, né, da nossa situação, né? Obviamente, o campo curativo, na minha visão, ele precisa endereçar muitas camadas, indo da singularidade, né, que está padecendo por alguma dor, né? E fundamentalmente o meu campo, né, meu contexto de ação são as dores afetivas, tá? Não são as dores físicas, né? Ou aquilo que se coloca sob uma dor física, mas o meu campo de atuação como curador é o afeto, né? As questões do afeto. E por conta disso, a operação de consciência é muito no que seriam as camadas de significado e sentido, né? Aí mora o problema da transformação dor em valor, né? A única maneira, né, ou talvez a maneira mais fundamental do ser humano de se conduzir é, de uma certa forma, instigado a valorizar a sua própria experiência de vida, né? A grande questão é que isso precisa ter um senso de integridade, porque tudo que nos acontece acontece enquanto instituição de vida, seja dolorido, seja prazeroso, né? A gente tem uma tendência a fugir de uma espécie de olhar integrativo ou uma significação mais pautada por um olhar integrado aos aspectos da dor, né? Por conta disso, muito da experiência da dor é ligada à sombra, né? O que acaba sendo uma espécie de articulação mais do inconsciente do que da própria consciência. Obviamente, se uma pessoa se conduz dessa maneira por muito tempo, ela pode ter uma espécie de eh, reviravolta interna nessa relação consciente-inconsciente, onde essa própria trama psíquica vai impor, né, um olhar sobre essas partes negadas, sobre essas partes excluídas, essas partes rejeitadas, essas partes não dignamente significadas. Você poderia colocar dessa maneira, né? Então, o curador ele precisa, de uma certa forma, oportunizar para uma pessoa um olhar integrativo em relação à sua própria situação, aos acontecimentos que a constituem, né, todos eles, né? E de uma forma mais ousada, que é parte da proposta do Aletheia, onde o espírito, enquanto uma questão para a consciência, se coloca, né? Abordar, né, essa dor fundamental, né, de ser alguém, de uma certa forma, como eu vou falar isso, desafiado a amar, né, é, e ao mesmo tempo ofertado ao desconhecido, ou seja, alguém que opera numa consciência fadada ao padecimento, né? Então, e dessas dores, mais singularidades dos acontecimentos cotidianos e aqueles que são traumáticos, né, por conta disso podem minar as nossas forças, nos condicionar de uma forma muito, muito contundente, até para colher força para a pessoa ter a coragem de se colocar, né, colocar para si mesma, enquanto uma questão de consciência, a sua situação existencial. Então, eu sinto que a terapia ela precisa ter uma abordagem muito ampla e fazer um caminho, né, paulatino por todas essas camadas que a consciência precisa habitar, porque é assim que nos encontramos, né? Eu costumo falar muito
para os meus alunos, nós nos encontramos ofertados pela vida ao desconhecido, né? E muito da nossa alienação opera no esquecimento, né? De como o desconhecido tem um papel muito grande, né? Na nossa constituição, né? Então, tornar a dor valor seria uma espécie de atitude fundamental para, no sentido de uma pessoa que abraça a própria vida, né, enquanto um trabalho, né, um trabalho, né, e por conta disso, obviamente, muitas vezes são dobras, né, sobre o passado, passados ligados ao esquecimento, passados que operam no sofrimento, né, passados que conspiram para novamente se colocar na forma de padrões, a gente vê isso muito no campo psicoafetivo, né? E com uma abordagem, obviamente, amorosa, de inclusão a esses conteúdos, produzir novos acordos. Porque, no fundo, cura tem a ver com produção de acordo, né? Você fazer um novo acordo com aquilo que tenta, em paralelo, se colocar ante você, né? Porque, de uma certa forma, falta, né, uma permissão, né, para acolher aquilo que opera em dor. A nossa atitude mais fundamental é afastar o dolorido, né, e toda a família, né, que se volta em volta disso, né? Mas a gente tem uma espécie de vocabulário, né, que num sentido muito superficial acaba conduzindo a nossa consciência. Eu sinto que uma pessoa interessada em si precisa é, ter uma certa dimensão dessas condicionantes, desses pressupostos, né, que são próprios da cultura de consciência, né, que operam e acabam determinando, né, sentidos e significados, né? Então eu confronto todo praticante com colocar para si mesmo essas questões, né? E sim, no sentido de abraçar a vida como uma espécie de trabalho ousado e corajoso de criação de si, né? A cura acaba sendo uma premissa de base porque existe um funcionamento do corpo, né? Existe um funcionamento da psique que precisa ser endereçado para instituir uma criação sustentável, mas criar fundamentalmente é dialogar com o mundo, né? É se colocar frente ao outro, né? É articular sentidos que de uma certa forma são também é, convocam outros interesses, né? Estimulam outras pessoas, né? Se dá conta de uma situação de coletividade se entretendo, né? Que é uma maneira como eu gosto de perceber a vida, né? Isso traz à tona uma questão que é muito presente nós sempre, que é uma individualidade muito subjetivamente apartada, né? Muito autoenvolvida emocionalmente. E aí o campo de valor acaba se tornando uma espécie de autolegitimação dessa instância narcísica e não um esforço real de se colocar frente ao outro, os atritos que se envolvem e produzir um acordo de mútuo benefício, né, que é aquilo que tradicionalmente fez a nossa humanidade prosperar e criou, por exemplo, civilização, né, coisas pequenas, né? Então, é bastante abrangente. A grande questão é que, por conta dessa tendência de fugir da dor, né, ou seja por dissipação, seja por compensação nas dores psicoafetivas, né, o terapeuta, de uma certa forma, precisa ser uma espécie de articulador provocativo de bancar esse encontro, de ficar insistentemente bancando aquele encontro que a própria pessoa procura evitar, de evitação de si mesma, né? Então, o terapeuta ele acaba trabalhando para essa relação do eu com si mesmo, né? Ele não pode trabalhar para o eu, ele precisa trabalhar para esta relação. E eu, de fato, me vejo como um terapeuta que trabalha para esta relação, né? Trabalhar para essa relação não é resolvê-la, ela não tem solução para ninguém, mas é colocá-la no colo de uma pessoa e, de uma certa forma, é, é, convidá-la, né, a produzir, né, os meios de se articular frente a essas camadas afetivas, a produção desses significados, né? E sim, é uma coisa que eu considero muito importante, que às vezes fica um pouco esquecida, porque existe um amadurecimento do corpo com o investimento do tempo, que também, em alguma dose, corresponde com um amadurecimento psíquico. Só que muitas vezes existe um abismo entre essas duas instâncias de amadurecimento e o amadurecimento afetivo. Hoje em dia nós temos muitos adultos, né, muito imaturos, né? E essa imaturidade acaba, num sentido muito direto de uma observação, sendo uma incapacidade de suportar a si mesmo, de tolerar dores, desconfortos, esperas, né? Então isso vai prosperando para muitas camadas, né, do contexto, relação, muitos sujeitos, né, operam nisso, né? Então é muito evadido de si mesmo, né? E só acaba só olhando para si quando está na beira de um abismo de muitas vezes construído por si mesmo por falta de cuidado, por falta de tomar a vida enquanto um artigo de cuidado e não um objeto de sua propriedade. Você tem muito esse problema, né?
de lidar consigo mesmo, com o próprio corpo, com o próprio sente-se mesmo, o eu, enquanto uma espécie de objeto. Né? Essa banalização ela aconteceu. Eu trabalho muito para sanar essa banalização da vida. Eu trabalho em benefício da sacralização da vida, né? O que seria uma comunhão, né? De, de um vigor afetivo que brota no âmbito dos próprios encontros, porque na a minha experiência mostrou, primeiramente, eu conheci isso no xamanismo, depois na minha própria investigação, que viver é uma experiência muito intensa. No nosso corpo, ele de fato está produzindo uma experiência muito intensa, a gente chama isso de inconsciente hoje em dia, né? E na medida em que eu acordo para essa dimensão que me sustenta, né, que me estabelece aqui e eu, interessado na vida, eu preciso, de uma certa forma, me dedicar a produzir bons acordos e convocar uma boa parcela dessa intensidade para ser a articulação da minha consciência, né? Para pautar o meu pertencimento, participação nos vínculos, meus investimentos, né? Na produção de mim mesmo e como, de uma certa forma, né? É uma ânsia que, de uma certa forma, todo ser humano tem de interferir no mundo, né? De alguma maneira, interferir no mundo, né? Aí conversa comigo, falei um monte de coisa aí, e que você acha que eu posso, né, conduz aí, né, porque eu posso aprofundar. Eu ia te pedir para falar um pouco desse lugar mesmo do terapeuta, né? De quais são os compromissos e pontos de atenção assim que ele precisa ter na perspectiva da nossa prática. Tá. Primeiro, ele precisa, de fato, estar interessado em si mesmo, né? Eu não consigo conceber um terapeuta que vê a terapia como um emprego. Ele precisa ver a terapia enquanto um trabalho de vida, né? Acho que a terapia, ao contrário de algumas outras profissões, ela se destaca porque o seu material fundamental de trabalho, a psique, os afetos, permeiam todo o cotidiano. Obviamente, aquilo que se segmenta, né, no atendimento de uma pessoa fica lá no contexto ético estabelecido e as demarcações de tempo e espaço de um determinado encontro e consultório, que seja, né? Mas o seu material de trabalho é uma disponibilidade para a alma humana, uma disponibilidade para a situação humana, uma disponibilidade para os afetos humanos. E para ele ser um bom terapeuta, ele precisa estar disponível isso em sua própria vida, né? Porque existe uma articulação porque afeto tem a ver com permissões, né? Ou inibições, defesas e disponibilidades. Então, o terapeuta precisa estar entregue à vida, né? E abraçado com ela no que seria o seu processo curativo e o seu processo de criação, né? E isso, para mim, é a coisa mais fundamental. É um sentido de vida, não é como um emprego, é um trabalho, né? Então, eu critico uma certa banalização que houve no campo da terapia, onde ela é vista também muito uma articulação de arrumação de objetos, né? E o terapeuta não se encontra tão entregue e investido, né, nesse contexto, significados e sentidos, né? E acaba lidando de uma forma banalizada com os afetos e com o próprio psiquismo humano. E essa banalização acaba sendo uma espécie de articulação de mecanismos e técnicas, né? A gente, nosso mundo, ele está inundado dessas formas desses meios de se relacionar, né? Porque eles supostamente garantem, asseguram, né, os efeitos, né, esperados, né? Só que por um preço imenso do que seria a capacidade de um sujeito de se entregar à sua própria situação humana e produzir, né, uma espécie de algum tipo de solução criativa, né, que pode ser inusitada, né, algo da disponibilidade de um para consigo mesmo. Então, eu tenho muitas ressalvas em relação à assimilação de mecanismos, né, e também de auxílios técnicos para pautar o asseguramento. Eu acredito que uma pessoa se assegura na sua capacidade. A nossa consciência é uma capacidade muito abrangente de ousar perguntas muito significativas, né? Agora, isso precisa vir, obviamente, pautado por uma capacidade de suportar isso, né? Aquilo que você mobiliza, aquilo que você endereça. Aí, de fato, é onde mora o problema do terapeuta. Então, primeiro, você precisa ter um terapeuta dedicado a isso, no seu próprio contexto. E a terapia é uma relação que está desafiada a ser valorizada. É como se fosse um momento de não esquecimento de que aquele é um encontro muito fundamental de duas consciências se entretendo em significado e sentido de vida. Então, o terapeuta ele não pode estar alheio a isso no encontro com o seu paciente, cliente ou praticante, no caso, ela é praticante, né?
de aquele encontro não é algo banal, não é algo que eu vou ticar mais um que eu atendi, não é vida acontecendo, aconteceu para mim, aconteceu para aquela pessoa, então eu preciso contribuir com a minha parte do reconhecimento do valor dessa instância. A minha experiência mostrou que a gente vive de uma forma muito alheia a valorizar os encontros, os acontecimentos. Se não está lá, né, muito arquitetado pelos emblemas da minha personalidade, a tendência das pessoas é não valorizar, né? Então, e como vida é tempo investido, eu acredito que o terapeuta ele tem como premissa básica uma valorização dos encontros, daquilo que emerge nos encontros. O terapeuta do método até é aquele que valoriza o que o encontro produz, né? Não é o que o eu traz, o que o eu quer, é o que o encontro produz. Ele vai assinalar, né? Ele vai ser um articulador de uma certa forma de acentuar aquilo que o encontro disponibilizou e disponibiliza para ambos os agentes do encontro. E nesse exercício, né, o terapeuta maternal ele é mais professor, né, nesse sentido. Ele ensina uma capacidade, ele convida esse outro praticante a assimilar a sua parte, a se responsabilizar pelo que lhe cabe. É assim que eu percebo. Para mim, a terapia é fundamentalmente um exercício relacional que tem, né, que não se esquece da gravidade do que é estar investido na vida, né, do quão é grave estar vivo. Né? E aí se vale daquele encontro, né, enquanto uma espécie de rito, né, que é celebrado, que seja em que periodicidade for, para a pessoa transportar, né, essa consciência da gravidade do viver para o seu próprio cotidiano. E aí sim, aí mora a contaminação do que a gente chama de espírito na Aletheia. Então, fundamentalmente, o terapeuta é aquele não esquecido de si, de todas essas camadas de si mesmo, onde operam esses múltiplos sujeitos. Né? O eu não é um só deles, a Aletheia não é uma terapia focada no eu, não há uma primazia do eu na Aletheia, né? O próprio fenômeno mostra os sujeitos operando. Né? É, então, convidar a pessoa, de uma certa forma, a ser justo também, né? Com aquilo que a constitui, porque há muita injustiça na nossa cultura de consciência. Ela é uma coisa muito. Você vai ver que eu vou transitar muito para a cultura de consciência. Tá? É, como é que eu vou falar isso? Né? A gente tem uma espécie de precariedade afetiva é, é, contraditoriamente ou estranhamente sustentada por excessos. Então, essa relação precariedade e excesso é uma coisa meio bizarra que se articulou no nosso tempo, é uma coisa muito difícil de romper em benefício de algo justo, né? De algo que se articula numa consciência da presença e produz contornos para mais ou para menos, porque a justiça envolve perder também, né? Ou seja, algo da justiça, né? Então tem muito a ver com justiça, na minha visão. E sim, o terapeuta é fundamentalmente aquele que está desafiado a celebrar o processo de diferenciação. A quem está desafiado a celebrar o processo de diferenciação, porque é como a nossa humanidade se dá. Então ele não pode ficar desavisado, esquecido que seria achar que sabe o que é bom para uma pessoa, achar o que sabe quem fulaninho. O terapeuta é aquele que estranhamente celebra, apesar de conhecer a pessoa depois de 10 anos e ambos se frequentarem, ele se desafia a não saber quem é aquela pessoa. Novamente, perguntar a partir do silêncio. Então, o terapeuta vai ter aquele desafiado a perguntar sempre a partir do silêncio, não a partir das redes de coerência da própria personalidade. Tá? O que isso cumpre é uma coisa muito interessante, porque os padrões que governam uma pessoa acabam ficando bastante evidentes e estridentes por conta disso, porque o nosso meio de se assegurar, né, a cultura de consciência ocidental, ela é muito refém da identidade. Então, a postura silenciosa acaba evidenciando uma certa estridência do papel de asseguramento desse senso de identidade quando ele está injusto para com todo o resto que nos constitui. Isso é uma coisa que eu observei na minha experiência, né? Então, e fundamentalmente, sim, volto a frisar a questão do valor, né? Se foi pela tristeza que nos relacionamos, valorizar essa tristeza. Se foi pela dor, pela angústia, pela ansiedade, pela alegria, valorizar, seja lá o que foi, que se constitui enquanto vida naquele acontecimento. E isso não é uma atitude nada banal, é uma atitude bastante desafiante, porque é assim que tanto o terapeuta, desafiado por estar investido nesse sentido de vida, né, e o praticante, por estar ingressando nesse contexto de contaminação, né, vão abraçar a vida aos seus cuidados e dar as suas soluções criativas, que, por serem criativas no âmbito da diferença, são distintas. Né? E isso traz à tona toda uma outra realidade, desafios dos outros sujeitos operando, né, onde
de fato, o narcisismo é confrontado mais diretamente, porque eu não tenho como validar verdadeiramente uma solução criativa de uma pessoa. É algo de seu estar ali em seu cotidiano, né? E porque todo mundo é muito para além do que eu posso conceber e isso é recíproco, né? Em toda relação. Então, há um algo do vazio, algo de desconhecido que opera, que o terapeuta do nosso método está desafiado a celebrar, a reverenciar, e não a tentar sanar, a tentar tornar objeto de conhecimento, mas uma observação silenciosa dessa realidade para além do domínio de qualquer possibilidade de consciência. Aí também é um problema do espírito que nós abordamos. Sua internet está travando um pouquinho, mas está dando para acompanhar. Tá, se falar mais, você me fala. Tá. Você fala sobre os seus professores que te desafiaram e de como é importante encontrar pessoas que nos desafiam. Eu queria pedir para você fazer uma reflexão sobre como você percebe que a gente está lidando com esse contexto de desafio no nosso tempo. Os desafios do nosso tempo eles são muito pautados por aquilo que vai trazer reconhecimento da identidade, né? E por aquilo que vai trazer dinheiro, no final das contas. Infelizmente, esse contexto dos desafios do nosso tempo está muito pautado por um senso de eficiência e vai me trazer likes, né? Vamos dizer, usando a linguagem de mídia social, vai me trazer likes e vai me trazer dinheiro. Então, as pessoas querem muito esses desafios. Né? Os desafios que não estão submetidos a isso não dão muito ibope, não. Que são exatamente aqueles que pautam o processo de integração, que são bancar o reencontro com a própria sombra. Né? Então, esse, na minha visão, a terapia tem a ver com integração de sombra. Né? E esses não necessariamente vão fazer com que você seja mais amado, não pode ser prometido por ninguém, né? E talvez não gere mais renda, né? Então, mas é um pressuposto que opera em muitas pessoas hoje em dia, como se tudo necessariamente vai estar submetido a isso, né? Quando a pessoa já está num sofrimento muito extremo, isso vai para a periferia e encontrar paz acaba sendo a articulação principal. Né? Mas aí eu tenho a minha observação mostrou que mesmo essas pessoas que chegam nesses estados e voltam para aquilo que é tão medular, né, dessa boa relação consigo, logo voltam a se entreter pela mesma questão fundamental do ser bem visto, né, ser gostado, eu não diria amado, sendo bem honesto, é ser gostado, né? E também, de uma certa forma, aquilo que articula o asseguramento, que no nosso mundo é muito por, por um reconhecimento afável e por dinheiro. Então, muito do problema do desafio, né, ficou espremido nessas questões. Isso é uma coisa que eu observo bastante, é algo que merece ser endereçado, merece ser criticado. Acho que o desafio do ser humano prospera muito para além desse resumo grosseiro dessas duas formas de se assegurar. E não à toa a terapia está se mostrando tão necessária para o nosso tempo, porque não dá para se assegurar só nessas duas perspectivas. Apesar de necessárias e vitais, o ser humano é muito maior do que isso. E nas particularidades de um processo de diferenciação, cabe a esse ente singularizado olhar para as suas características e dar as soluções criativas, né, que uma boa parcela dos seus afetos não vai compreender. E uma pessoa amadurecida pode lidar com isso sem ficar tentando azucrinar, convencer o outro, ou pior, rejeitá-lo, né? Excluí-lo, né? Ou como é que é, cancelá-lo, né? Que é o termo da vez. Então, isso seria um sinal de amadurecimento. Então, a base dos desafios são desafios de integração de sombra. Então, é fundamentalmente convidar uma pessoa a produzir um cenário oportuno para ela endereçar aquilo que da qual ela está fugindo, daquilo da qual ela está negando, daquilo da qual ela está excluindo. A base dos desafios, tanto no contexto terapêutico quanto espirituais, é a integração de sombra. E é o que é o mais difícil de propor. Mas é necessário, né? A minha visão é a necessidade da terapia. Se um trabalho não se estabelece num compromisso com suas próprias necessidades, ele vira qualquer coisa, né? Vira qualquer coisa. Então, se a terapia não aborda integração psíquica e o papel da sombra, eu acho muito estranho. Então, eu acho que isso é uma espécie de artigo com a qual toda a terapia precisa obedecer, senão não é terapia mesmo, na minha visão.
Porque você pode terapeuticamente produzir alívio artificialmente, né, que não é integrativo, né? Rearticulando dissipações, compreensões, gerenciando distâncias, né? Tem muito a ver com distâncias, né? Então, a integração psíquica é um desafio tremendo, e ela envolve muito o papel da sombra na condução, né, de uma determinada pessoa. Eu acho que o terapeuta precisa ser o agente de desafio da integração do sono, porque é aquilo que comumente a gente quer se afastar, mas é o que leva a gente à despotencialização do nosso psiquismo, a estados de dependência, a estados de carência camuflada, né, não admitidos, né, tem tudo a ver com o papel da sombra mesmo. Então, eu sinto que, como terapeuta, o que é fundamental do meu trabalho é desafiar uma pessoa a integrar a si mesma. Tá bom. Você fala um pouco sobre os processos como o Aletheia que estimulam o instinto e que eles requerem uma consciência do perigo intrínseco da vida. Qual é o perigo de estar nesses processos sem exercitar a autenticidade? No momento em que você aprofunda a consciência, não enraiza ela mais, né, nesses fluxos de vitalidade, né, da psique, né, essas intensidades para serem conciliadas, elas precisam de exercícios de consciência apropriados e de múltiplos sujeitos, não só do eu. Então, um dos principais problemas que eu encontrei é você abre esse campo de intensidade, né, essa intensidade que é inconsciente, né, que é própria do corpo, né, para a consciência meramente articula aquilo que submete ao eu, né? E o eu não é o único sujeito da psique, ele não tem a capacidade de organizar, né? Muita coisa, para ser bem honesto, apesar de ser um sujeito maravilhoso e extremamente abrangente, ele também tem seus limites, são múltiplos sujeitos operam. Então, a primeira coisa é a observação ao papel de muitos sujeitos, né? A base da Oleteia é um conjunto de sujeitos, é informado para todo praticante, inclusive está colocado aos seus pés quando ele ingressa no trabalho. Então, ele é amplamente informado do papel desses sujeitos. Só que, novamente, isso compete com uma espécie de pressuposto que tudo deve ser dedicado e destinado ao eu, né? Então, se você abre essas camadas, você não pode ter uma competição na forma de um conflito muito grande da alienação à operação de outros sujeitos, né? Então, isso é um dos principais perigos, né? Porque vai levar uma pessoa a ficar implicada por intensidades que ela não vai conseguir conciliar no mero exercício do sujeito eu. Ela precisa de dinâmicas participativas, ela precisa pagar o preço dos acordos, seja eles qual forem, para isso se espacializar, circular de uma forma saudável, senão ela vai ficar onerada, né? Com uma intensidade que ela não vai conseguir conciliar. Isso é um dos principais riscos e é um risco bastante real mesmo, né? O instinto é uma parcela da nossa estrutura psíquica que sabe da finitude, né? Que dimensiona, né, o papel da finitude. E é uma estrutura arcaica da consciência que opera mais próxima do corpo, né? Por isso a relação com o corpo fala muito de como você dialoga com isso que a gente chama de fundamento, né? Que é o papel do instinto. Qual é o desafio, né? A maior parte de nós perdeu o corpo. A gente vive aí, palavras do Nietzsche, né? Uma era muito legada enquanto rejeição ao corpo, né? O ocidental ele tem aí milhares de anos de rejeição ao corpo. E aí você pode falar, o corpo hoje em dia está sendo cultuado. Não, não é. A personalidade está sendo cultuada. O corpo é um mero objeto para as autoimagens, para as personalidades. Então, o corpo continua esquecido, o corpo continua rejeitado. Eu trabalho em benefício da recuperação desse corpo, dessa instância sensível, né? Que nos anima. Então, eu sei que eu estou vivo porque eu estou animado, porque existe ânima fluindo através de mim. Ela tem múltiplas caras. Isso é a minha humanidade dialogando com mim a partir da minha intensidade e a convite de alguma instância do mundo. Então, essa circulação ela é perene na experiência humana. Então, se eu sou muito alheio a isso, eu estou muito preso em algum tipo de representação narcísica onde eu brinco de Deus na minha subjetividade, né? E isso acaba sendo um dos grandes problemas. Essa intensidade, se ela for com uma inflação subjetiva, ela vai levar a um estado de alienação tremenda. Então, mas isso é uma característica de qualquer processo de consciência, né? O risco é a alienação tremenda, ou a mania dionisíaca, ou o êxtase do espírito. Esse é o contraste fundamental que tem que estar ali, porque senão não há o respeito à situação do homem de ser livre, né? De poder ir para um ou para outro. Então, isso é um bom sinal na verdade, de respeito à liberdade, o fato disso poder acontecer.
né? Cabe a cada um a se colocar com responsabilidade, né, frente ao que precisa lidar em termos de necessidade e aquilo que desperta no âmbito do seu interesse, né? Eu sinto que responsabilidade é talvez o fator principal, né, que a gente precisa ter, né, para dialogar com qualquer aspecto do ser humano, né? A grande verdade é essa. Você fala que você desenvolveu uma persona medrosa, né, que se estabeleceu na tentativa de se adequar e ser aceito. E que essa persona te manteve dependente da falta e com dificuldade de sintonizar com a satisfação. Eu queria te perguntar como é que você percebe essa questão, né, da adequação na cultura de consciência ocidental Tá falhando. e... Tá falhando? Tá. Quer que eu repita? Eu peço, falhou um pedaço que eu não consegui pegar. Tá. Você fala nesse capítulo um pouco de como você desenvolveu uma persona medrosa e que essa persona te fazia se preocupar mais com a adequação e te sintonizava com uma dependência, né, com um estado de falta e uma dificuldade de sentir a satisfação. Eu queria te perguntar como é que você percebe essa questão na nossa cultura de consciência, né, da adequação levando à falta e afastando da satisfação. Ela é muito presente. Esse é um dos motivos de eu abordar essa questão no livro. Acho que ela é uma questão muito necessária e muito presente, né? Por conta de todo esse investimento, esse entretenimento com as personalidades, né? É, então, nosso mundo realmente articula muito tempo, né, no que seria esse aspecto da produção de si mesmo, né, em muitas ferramentas de mídias sociais, principalmente é necessário falar disso mesmo, apesar de ser uma coisa hipermartelada, está aí, né, que tornou muitas pessoas refém do problema da autoimagem, né, de como você me vê, se você gosta disso ou não. Então, isso consome muitas pessoas, né, isso deslocou um pouquinho a identidade para o meio da identidade passou a ser a mídia social e não as relações afetivas de corpo presente, né? Isso acabou acontecendo no nosso tempo, né? Então a tecnologia ela entrou num lugar muito fundamental. O discurso do medo, que é um dos nomes para isso, é exatamente quando, de uma certa forma, eu empenho em ter domínio de como eu sou visto. Isso seria uma das bases do discurso do medo, né? E por que isso é ruim, né? O que, de uma certa forma, me estimula, me fertiliza, é tudo aquilo que consegue romper esse domínio. É como o outro me atravessa e mobiliza as potências que, de uma certa forma, me constituem de uma maneira inconsciente, mas ainda não atuam articuladas com minha consciência. Então, uma pessoa num discurso do medo, muito defendendo aparências, como uma forma de evitar as próprias dificuldades, de evitar os próprios desafios, deles serem reconhecidos por si mesmo, né, primeiro lugar de evasão, né, e também pelo outro, né, segundo lugar de evasão, porque é como se eu pudesse criar uma realidade paralela. Se eu não vejo, você não vê, não existe, né? Ou pela via afirmativa que mais bomba, né? Se eu mostro e você gosta, passa a existir, né? Só existe se foi publicado, né? Então, isso é uma tolice tremenda. Então, uma espécie de aparência ou de representação que não remete a uma realidade afetiva de vida experimentada. Então, uma mera imagem. Uma mera imagem. Isso é terrível porque imagem é uma coisa séria para a psique, a imagem é uma coisa muito séria, muito grave para o ser humano. Uma mera imagem, né, que camufla, que esconde mais do que revela, é psicicamente terrível para uma pessoa. E muito tempo se conduzindo por produções de imagens que não são reveladoras de experiências afetivas de fato, né? Elas criam uma identidade alheia a todos os seus suportes, e a sua própria experiência de vida, né? Em amplo descumprimento de seu papel de ser um articulador de uma organização psíquica. Então, a consciência nasce com o trabalho de ser um articulador de organização. Isso que ela produz não é fruto de organização, ela vai encontrar estados caóticos. Isso está muito fácil de perceber no nosso tempo. Então, tem pessoas muito entretidas com cuidando de suas imagens, mas não cuidando de si mesmas, né? Porque é mais fácil cuidar da imagem, né? Então, aí você vê estados bastante muita relação acontecendo, mas pouca penetração, pouca profundidade, né? A gente se substituindo e substituindo os outros como mero objetos. Isso tem os seus lugares maravilhosos também. Eu estou só focando na crítica, né? No que repercute enquanto estado de organização psíquica, de uma ilusão, né? De poder que é o descarte, né? De si e do outro, como se mudar fosse
tão simples quanto desejar, né? O desejo eu mudo. Isso não é uma verdade, qualquer terapeuta sabe disso. A mudança é um trabalho muito árduo, porque você não tem um lugar fora de si para instaurar a mudança. Você muda a partir de si mesmo, sentindo tudo, né? Muitas vezes se desmembrando, né? Se desconstruindo para se construir novamente. Então a gente tenta fugir disso. Nós somos uma civilização de refugiados imagéticos, né? E os reinos, os contextos desse refúgio eles estão muito implementados. Então, a pessoa pode passar pela vida muito pautada pela evitação de si mesmo e se remanejando, né? Ou seja, por meio dessas ferramentas, o discurso do medo, né? Então, o discurso do medo é uma maneira de evitar a si mesmo, né? De não abraçar os próprios desafios, né? E se conduzir muito no âmbito das aparências. Um outro ponto é que a maior parte das pessoas, isso é uma questão muito humana mesmo, né? A gente, acho que por tempos de vida, né? É muito pelo papel da identidade e a coerência, né, o fator histórico da consciência, a gente se acomoda no senso de si mesmo, né? E aí a gente começa a gerenciar de uma forma acomodada, defendendo esse senso de si mesmo, o asseguramento dele, a perpetuação dele, e isso é uma tragédia quando você pensa o potencial da consciência humana, quando a gente mantém a maneira se cristaliza, né? Passa a defender uma maneira de ser, né? E vai se alienando aos atravessamentos da diferença. Eu sou uma pessoa que ama muito o atravessamento das diferenças, o interesse pelo como o outro me atrita, me aflige, né? Me mobiliza, né? Esse afeto não necessariamente é agradável, mas eu acho que você não pode ter o pressuposto, no âmbito de um exercício de consciência, do afeto agradável. Mas, obviamente, a nossa personalidade vai ter o pressuposto do afeto agradável. Então, esse é o caminho paulatino de alienação a instâncias mais profundas de nós mesmos, né? Que, por conta disso, requerem uma atenção de confrontamento amoroso, né? Uma estranha maneira, mas é um confrontamento amoroso com a sombra, né? Isso é uma situação perene da vida de alguém. Você nunca integra a sua sombra, né? É um trabalho de vida, né? Por isso não é, novamente, para essa questão técnica eficiente, qualquer coisa você fala, não, mas isso é uma coisa que você vai ter que fazer a vida inteira. Eu não quero. Você não vai ter que viver a vida inteira. Você não vai falar, não quero para isso, né? Mas você quer qualquer coisa efetiva que não coincida com um trabalho de vida, o que é muito esquisito, né? Então, eu vejo muito a vida como um trabalho que você ser abraçado e aí o que você tem é uma humanidade em potencial enquanto recursos para se entreter com o entorno e com as diferenças. Isso todo ser humano nasce, mas pode viver muito pouco interessado em si mesmo, capturado, né? Em algum tipo de enredo temático, emblemático, histórico de si mesmo, que fica revisitando isso, assegura, né? É, mas aí nós viramos esses cachorros correndo em volta do próprio rabo. Isso, na minha visão, para o potencial humano que nos espreita, né? Que anseia por nos atravessar, acaba sendo mais um mecanismo de pobreza do que de riqueza. Então, o discurso do medo muitas vezes são os meios de asseguramento mais imediatos, né? Aqueles mais disponíveis nos paradigmas do entorno que vão ser pouco desafiantes, pouco onerosos de esforço, né? Então, vão, de uma certa forma, diminuindo o que seria, né, uma espécie de apetite interessado por tudo que você pode vir a ser em benefício de uma repetição do que você já é, né? Isso seria uma característica do discurso do medo, e isso é uma questão bastante presente mesmo. Acho que isso não é do nosso tempo, isso é uma questão do humano desde sempre mesmo, né? Por isso que muitas vezes a gente vai mudar quando alguma coisa nos acontece, né? O aspecto da contingência. Daí alguma coisa me balançou, me chacoalhou, perdi meu solo, eu tenho que me reinventar, né? Mas por mérito próprio você produzir essa experiência é uma coisa bastante interessante. Você encontra algumas pessoas muito criativas, né, que produzem, né, esses efeitos, para se colocam nessas situações. Isso eu acho bastante interessante. E essa postura, ela gera uma aproximação, a sensação de satisfação. Satisfação é um termo muito amplo, né? Então, a primeira coisa é sanar, né? O que é satisfação? Satisfação não é igual a prazer, tá? O luto é uma forma de satisfação, né? De um evento, né? Então, a tristeza ela é a satisfação de algo, a raiva é a satisfação de algo, tá? Primeiro ponto, né? Só para tirar a ilusão de que eu estou falando de satisfação, estou falando de estou aqui, né, num estado prazeroso. Não, é um estado integrado. É um estado com uma tendência pacífica porque é um estado conciliado, porque seja lá o que foi mobilizado, que me constitui de respeito ao que se engendrou no meu entorno, foi articulado. Então, satisfazer a si mesmo é diferente de satisfazer o eu.
e a sua vontade tão somente por prazer, né? Então, né, eu preciso que a minha tristeza seja uma colaboradora para a minha satisfação, que a minha raiva seja uma colaboradora para a minha satisfação, quando eu reconheço a sua necessidade, né, e satisfaço essa necessidade, né, na medida em que ela foi convidada, né? A grande questão é quando você fala disso, a gente tem uma consciência já muito fragmentada, né, com uma tendência fragmentada. Então, é como se há um pressuposto que a raiva não pode ser um explorador de satisfação, ela é só um mal, né? Ou a tristeza também não pode ser um explorador de satisfação. Então, quando você vai para o processo psíquico, né, com um pouquinho mais de peso de sal, você sai dessas camadas banais, né, da consciência que evita, né, essas estruturas da animação como se elas não fossem articuladoras de satisfação. Então, o que eu me empenho, me desafio a me satisfazer com seja lá o que for que me implica num exercício de cuidado. E aí um cuidado, né, tem uma dimensão global, né, ou seja, senso de participação, que pondera, frente a um acontecimento que me implica uma determinada emoção, eu sou para além da imediatez desse acontecimento. Eu tenho que dialogar com os meus vínculos, minha história, significados e sentidos para ser justo com tudo que eu sou, né? Então a raiva sai de uma reatividade, de um imediatismo, ela passa a ponderar coisas maiores que constituem uma pessoa. A produção de cuidado e satisfação é mais ou menos via de regra esse exercício, né? O que é muito difícil, na verdade, mas é o sentido de consciência proposto pelo Aletheia. Então, seja lá o que for que me implica, né? Foi convidado pela vida, eu, enquanto articulador de cuidado com uma vida, preciso me interessar por isso. Eu sou esse agente consciente que opera em muitos sujeitos, porque muitos sujeitos operam em todos nós, né, que tem a capacidade de ponderar com justiça a distribuição dessas cargas frente a tudo que eu sou. E aí sim, ousar uma solução criativa e pagar o preço das consequências que vem. Aí a própria experiência vai evidenciar o quão justo isso foi, o que ficou de fora, precisa ser endereçado. E aí está o enredo de todo o trabalho de consciência, na minha visão. Então, para mim, satisfação é mais isso. É a satisfação de exercitar a sua consciência com justiça. É o que mais me interessa hoje em dia. Mas eu não vejo aí uma tirania do prazer, né, envolvida na satisfação, tá? Tá bom. Porque, Nesse... vamos lá, se eu não puder, né, ser ser fruto daquilo que me acontece e isso ser justo para comigo mesmo, não tem como ter satisfação, né? Fica uma coisa esquisita, entende? O meu interesse é pela minha situação humana e ela opera nesses múltiplos fluxos de animação, então me interessa tê-los enquanto bons parceiros na minha produção de mim mesmo, entende? E daí sim emerge um tipo muito diferente de satisfação, porque todos esses fluxos de animação são alimento, né? A minha denúncia, enquanto alguém que pensa a psique, é: nós estamos morrendo de fome, nós não estamos nos alimentando de nós mesmos. Isso, de fato, está levando a gente a devorar as relações e o mundo. Precisa voltar a se alimentar da gente mesmo. A base do Aletheia, a proposta do Aletheia, se alimenta desses fluxos de vitalidade. E essa satisfação é importante, de se alimentar desses fluxos de vitalidade, aquele que te implica, seja lá de que maneira for. Essa fome é o que eu acho que você chamou de falta, né, nessa persona medrosa. Você fala um pouco nesse capítulo sobre o herói, né? Que em antigas tradições, o herói é aquele que segue o coração para além do benefício meramente individual. O herói representa o caminho de desenvolvimento do ego? Dentro da perspectiva, algumas leituras do Jung, do Campbell, sim, com certeza, né? Você vai ter uma noção de que as narrativas do herói seriam essas instâncias do próprio processo de individuação, como Jung coloca, né? Ou a relação ego-self, né? Eu acredito que isso é bem pertinente, é uma associação bastante pertinente, porque o herói, em via de regra, é aquele que vai se onerar com as questões maiores, né? É comum ele partir de algo egóico, de uma vaidade, né, de um exercício de coragem meio troglodita, né? O herói ele tem um pouco isso no começo, mas aí as próprias experiências, as peripécias, né, onde ele se insere, vão mostrando que na verdade ele é o articulador de coisas muito maiores, né? E aí sim isso vai o onerando, né? Vai de uma certa forma até o ponto de consumi-lo muitas vezes, né? Então, eu acho que é uma boa relação assim, ver a dimensão heróica enquanto aquela que ousa, né, olhar para o abismo, né, como no caso ou ser visto pelo abismo, né, como no caso do Gilgamesh, né,
ou seja, de uma certa forma, ter a coragem de se reconhecer investido no desconhecido e não olhar para o outro lado. É como eu vejo o herói, né? E então, novamente, mas o herói não é uma pessoa especial, somos todos nós, né? Essa estrutura, né? De abraçar a vida, né? Com o preço, né? E a gravidade que a vida tem. Então, eu acredito que é heróico todo ser humano que abraça a vida com o valor que ela merece ter, né? Numa articulação disso existe consciência, e consciência humana é consciência de convívio, é consciência de articulação com o outro, não é consciência solitária do eu com o seu próprio narcisismo, né? Então isso já é heróico, né? Então dá para associar muito facilmente essa instância heróica, né? E nos mitos, obviamente, são articuladores da organização da psique, provocações no contexto de cultura e educação de povos, né? Para alertas de que existe isso à nossa espreita, né? Existem essas forças imensas, né? Dialogando com a gente, né? Que é o mito? Olha, você nasceu nessa situação, você não escolheu isso, né? E tem essas forças imensas aí te espreitando, você precisa se colocar à frente a isso. Então, eu acho que os mitos, principalmente, né, nas tradições orais, né, de contação de história, cumpriam um papel de alertar uma consciência para a grandiosidade da situação da vida acontecendo. Então, acho que o herói é essa abertura para o grandioso, né? Que precisa sim, ser endereçado, porque ninguém vive para si mesmo ou só por si mesmo. Né? É próprio da vida esse diálogo intenso, né? Há um contato com todas as coisas e precisa vir respaldado por um compromisso. Esse compromisso que muitas vezes falta. O contato está estabelecido por existirmos. Agora, o compromisso, né, de produzir diálogos conscientes com isso é toda uma outra instância muito onerosa, né, de esforço mesmo. O herói, de uma certa forma, emblematiza esse esforço, seja lá, né, articulando que tema for, né? São muitas possibilidades de heroísmo, né? Também só para não culminar naquilo que é muito o senso comum vai ver muito heroísmo no campo de batalha, né? Naquelas mitos épicos, né? Mas você tem poetas heróicos, você tem médicos heróis, arquitetos heróis, mães heróicas, então, só para, né, abranger algo maior, né? Na medida em que há uma consciência de quão desafiante é estar vivo e ainda assim manter o compromisso em produzir valor, né? E transmitir esse valor, né? Porque valor é artículo de troca, não é eu reconhecer, sei lá, sentado num lugar confortável, nossa, como é valorosa a minha vida. Isso é fácil. Isso é fácil, né? O difícil é no estado de sofrimento, o difícil é frente à calamidade, né? É, e isso não ser uma forma de se esquivar, né, de lidar com o que é doloroso, ali, uma fala bonitinha, não é disso que eu estou falando, né? Mas é porque, como nós somos compostos, né, por todas as situações, é inegável que o que de mal me aconteceu colabora para o meu sustento, né? E por conta disso merece, né, o meu respeito, merece o meu respeito. Né? Eu acredito que a gente deve respeito ao que nos acontece. E isso é o que leva muitas pessoas ao colapso afetivo. Elas não respeitam, muitas vezes, o que aconteceu com elas, porque elas escolhem subterfúgios narrativos, né, que são mais alienantes do que integrativos. Você fala mais para a personalidade e menos para o afeto. Né? Existe isso, né? É possível, né? Dialogar dessas maneiras. As temáticas heróicas, de uma certa forma, o que é comum, tá? Na minha visão, é que você vai ver uma espécie de contraste constante do risco, né? Do viver, né? Viver é arriscado, é arriscado a todo momento. Algumas vezes fica mais evidente por conta do que se conjuga no entorno, só que o viver é risco, né? É basicamente isso. Então, o herói, de uma certa forma, é a consciência dessa dimensão de ofertado ao desconhecido e, de uma certa forma, é alguém abraçado, né? Com essa questão para si mesmo. É como eu percebo as questões do herói. Você fala também em aula que o herói é aquele que se coloca em oposição ao seu destino, né? Mas que acaba perdendo no final. Isso é muito na híbris grega, né? Ou seja, você tem uma espécie de narrativa bem comum espalhada nos mitos heróicos gregos, né? Porque o herói lá, o que é na Grécia? Ele é filho de um deus e de um mortal, né? Basicamente o herói é esse, né? Então, mas ele tem poderes divinos, mas ele é mortal, né? Então, ele é mortal, né? Então ele tem uma desmedida, né? Ele atua com medidas de divino, só que ele está suportado também para uma experiência humana. Então, essa desproporção, em algum momento, entra em colapso. Né? Então, a híbris, né, seria essa desmedida. Né? E a concepção antiga grega é que você está destinado, né?
E o herói, de uma certa forma, o destino sempre ganha, tá? Mesmo do herói, né? Mas é aquele que tem a ousadia de se colocar frente a isso. Então, ele produz um valor, né? Um algo de si mesmo, uma força, né? De se colocar frente a essas forças do destino, né? Então, é alguém que é capaz de se colocar frente ao destino. E isso é, de fato, algo muito valoroso, algo que merece muito respeito, né? Acredito que a gente admira, né, historicamente as pessoas que ousaram fazer isso, né? E aí novos acessos, novas propostas, criações prosperaram, né? Eu acho que eu vejo isso enquanto o herói é uma maneira também de falar o rebelde prototípico, né? Que no Aletheia é o Mercúrio, né? Eu gosto muito o que caracteriza a nossa humanidade é essa rebeldia. E se você precisa de mencionar a sua rebeldia frente a uma determinação do seu destino, senão você vai viver submetido às condições parentais até a vida. A gente vê isso como processo de diferenciação parental. É heróico se colocar frente a essas forças tão intensas, tão importantes, né? Se colocar à frente, né? Ao gerenciamento das necessidades que estão impressas em mim dos meus pais, é admitir doses de desconforto e de desconstrução, em benefício de uma capacidade de me construir, né? Então, eu troco algo que me assegura, mas eu já eu não caibo mais ali, né? Me assegura, mas não cabe, né? Que nem aquela música do Raul lá do sapato, né? Então, e eu preciso agora articular, tá? Eu vou abandonar isso, que uma parcela a vive, mas deixa uma parcela minha no relento. Mas a outra parte eu vou ter que construir, eu vou ter que dar teto, vou ter que dar comida. É assim que prospera o adulto, né? E uma parcela disso é rebeldia. A gente precisa ver o aspecto rebelde do ser humano enquanto algo maravilhoso do nosso potencial criativo, que opera de diferenciação parental até as produções mais simbólicas e longevas da consciência humana, vem dessa rebeldia. Então, o herói, de uma certa forma, é esse rebelde, né? E essa rebeldia nos constitui, na medida em que a gente tem um não criativo e um sim criativo, né? Ou seja, articulando a nossa produção de nós mesmos, é como eu percebo. Você conta, né, nesse capítulo também a história dos sonhos que você teve sendo um espanhol massacrando os índios. Uhum. E que você percebeu que esses sonhos representavam um poderoso embate de realidade que acontecia dentro de você, entre a que visava a aceitação e a que visava a obediência à natureza. Você fala também que isso acabou sendo um contorno simbólico para o processo que você passava. Qual é a importância desse contorno simbólico para contornar alguns processos? É fundamental, né? Porque o trabalho de consciência é um trabalho edificante que vai, né, em direção aos símbolos de maior pertinência, né, ao humano, às coletividades, às questões, às eras e assim mais. E todos nós estamos em diálogo com isso. E sim, como alguém interessado em consciência e no inconsciente no problema humano, o sonho é uma coisa muito importante. Você tem sonhos são muito impactantes, né? Que repercutem por muito tempo, que são muito significativos, né? A minha noção de que todo sonho é organização psíquica, na verdade. O sonho ele está acontecendo. Agora eu estou sonhando, tá? Agora, porque a organização psíquica, afetiva acontecendo. Eu só não estou tendo o influxo das imagens porque na competição com fora está predominando a nossa relação. Minha consciência está entretida com o que você está perguntando, com esse pensamento. Então isso está predominando, mas o sonho ele está estabelecido abaixo disso. Então o sonho não é só o que acontece de noite. De noite é quando uma parcela dele emerge enquanto imagem para minha consciência que agora está introvertida. Isso é a minha noção de sonho, tá? Então, é organização psíquica, né? E que é capaz de conjugar, né, elementos muito intensos da constituição de um determinado alguém. Esse sonho, especificamente essa narrativa, esse conjunto de forças falava muito, né, do que eu experimentava à época. Por isso eu me interessei muito por ele e fui seguindo as repercussões disso, da minha singularidade ao problema maior dos choques de culturas que fazia parte do enredo da minha tradição. Então, ele é também um mito que fala de como eu me concilio com o problema de um nós que me acolheu, né? Porque a espiritualidade também é você se entregar a um conjunto de pessoas dedicadas a significar sentido. E esse enredo é um enredo bastante basal, né, para essas estruturas xamânicas, né?
como eles foram colonizados, né, e como isso também foi traumático, né, e como também e eu participo disso à minha maneira, é o meu compromisso criativo com o que eu recebi de uma tradição, de como eu posso colaborar para a conciliação disso, porque não é conciliatório separar essas duas instâncias, elas já estão enredadas em 500 anos de vida é, partilhada, né? Como é que a gente vai fazer, né, disso algo integrado, né? Esse aspecto tão célebre em relação à natureza, esse aspecto tão célebre em relação ao potencial do ser humano que seja na tecnologia, eles podem coabitar. E é uma época muito interessante que a gente está vivendo, sabe, de fazer um novo acordo com essas instâncias que nos constituem, elas não são necessariamente conflituosas, né? Então ali é um enredo onírico, né, que de uma certa forma colocou na minha mão o que deveria ser um exercício simbólico de produção de um novo amor entre essas forças para me sustentar e me levar adiante na forma de investimento da minha condução cotidiana e na forma do investimento de uma proposta que eu fiz na forma do Oleté. Então, é uma maneira de dialogar com essas forças e remetê-las a referências históricas que participam de um processo maior, onde eu, enquanto humano, me encontro inserido. Essa foi a minha maneira de comunicar isso, né? Foi, na verdade, a maneira como o inconsciente se comunicou comigo, e sim, como eu me interessei por isso, né? Tá. Vou para o próximo capítulo, que... Ah, Porque isso dá conta, desculpa, isso dá conta de muitas emoções, né? No enredo, eu não era o índio, eu era o espanhol que massacrava. Ou seja, eu era o invasor violento que conquista o que não é meu, que se apropriava. Então, de uma certa forma, para mim, articulava muito para a minha consciência de agarrada, injusta, abusiva, excessiva, que torna tudo objeto, que vai de uma certa forma, banalizando a sacralidade desse convívio de tudo que existe, né? E a tradição, de uma certa forma, me serviu de um processo de conciliação com esse esquecimento, com essa alienação. Agora, ali se colocou, né, imageticamente nesse enredo, mas é extremamente significativo para estruturas de consciência muito atuais que nos constituem enquanto ocidentais, mesmo, né? Porque você tem essa coisa da conquista, do valor que é do ouro, né? Do status, né? Do poder exercido, né? Então você tem várias instâncias ali que são muito características da jornada de poder do ocidental, né? E que deixa um legado de destruição, que não considera o outro, a diferença, como a diferença prospera, pode dialogar. Então, esse enredo, na minha visão, ele continua sendo um enredo bastante atual, na medida em que os significados continuam operando bastante em nós. e você fez o interesse de se debruçar para além né, do que era para você, né, do que significa para o impacto da cultura mesmo. Claro, pá, porque o mundo não é meu, né? Eu não vivo sozinho, então necessariamente a consciência, por isso que a consciência vai abordando múltiplos sujeitos. O sonho é um bom exemplo disso. E você pode ter uma narrativa de conduzir. Essa narrativa só não pode ser uma arbitrariedade. Eu não escolhi essas imagens, né? Elas se impuseram sobre mim, né? Entende? Então não é um artigo de escolha, vou escolher essa narrativa porque ela me apraz. Não, isso me atormentou, foi fruto de tormento, quanto a disso me vi obrigado a endereçar. A verdade é essa, né? Acaba que é assim, né, o processo. Você é chamado por algo que te atormenta e você, pelo menos, retribui com interesse e vai estabelecendo um novo diálogo, né? Então, essas interfaces são imagéticas, são afetivas, são sensíveis, né, em várias camadas onde a nossa consciência habita, né? Então, pode ser por meio de muitas narrativas, né? Agora, sim, operam múltiplos sujeitos e eles precisam ser referenciados. E uma outra coisa que é importante, eu acho muito estranho uma pessoa viver e não olhar para a sua violência, não olhar para a sua vaidade, não olhar para o seu potencial abusivo, excessivo, não olhar para como está, de uma forma inadvertidamente abusando do entorno. Então, também foi para mim uma forma de olhar, pô, como abusivo eu sou, né? Ou posso ser, quão violento eu sou, ou posso ser. Então, são componentes sombrios da experiência humana que são a base do processo de integração, né, numa espiritualidade. Então, eu acredito que é importante uma pessoa estar em contato com a própria violência para dimensioná-la, né? Porque hoje em dia você tem esse enredo, né, que eu escolho, não aquele que me convoca, né, que me chama, né? São experiências muito diferentes.
né? Eu não acho que eu tenha a liberdade de escolher quem eu sou, eu tenho a liberdade de lidar com isso, de mencionar isso, é como eu percebo o ser humano. E isso sim me coloca numa situação criativa, não me ser qualquer coisa, porque eu percebo pessoas fazendo isso e, de fato, produzindo é, caricaturas e coisas não sustentáveis, né? Novamente, o problema da distância da representação com a realidade afetiva, né? A falta de uma estrutura de obediência para pautar a produção de si mesmo, que o corpo é, os afetos são, a animação, né? Os símbolos, né? Vínculos, né? Então, a grande questão é você sair do imagético pessoal para o simbólico existencial, né? Ou espiritual, que seja, né? E aí você vai ver que, na verdade, aquilo que você valorizava ou desmerecia, porque desmerecer é uma forma de valor, né? De articular valor. Mesmo se você estivesse depreciando, isso é uma articulação de valor. Tá? É, para perceber que é necessário distribuir essas cargas em instâncias de valores que vão do mais singular ao mais coletivo. Só que para o mais coletivo, você vai ter como preço se reconhecer muito pequeno, né? E a tendência do eu na sua valorização de si é se reconhecer. O mundo valoriza todo mundo ser grande, ser poderoso, ser famoso, né? Ser rico, ser, sei lá, ter coisas grandes. Então, e só que se você vai estudar um pouquinho o processo de consciência, principalmente a espiritualidade, você vai ver que essas pessoas vão entrar em crises, noites escuras de alma, né? Vão reconhecer a pequenez da sua situação. Então, quando você chega no dimensionamento da consciência de espírito, para além daquilo que pauta o sujeito eu, você tem que estar preparado para reconhecer a sua pequenez. E é importante que esse eu esteja sustentado no valor que ele de fato consegue produzir para se estabelecer, senão ele é massacrado. Ele é massacrado, né? A gente de fato dá uma centralidade para o eu e dá um palco tremendo para esse sujeito, mas e isso é legal até certo ponto, mas também é uma maneira de esquecer da operação de um sujeito necessário. Tá? Então, essas narrativas, elas são. Essa foi para mim uma convocação no meu inconsciente para eu respeitar aquilo que se reuniu em meu entorno e me constitui, né? Então, eu sou essa relação de afetos, de tensões, e o que eu chamo de Mauro é uma tentativa de equilibrar isso, uma tentativa de comunicar isso, né? Eu me vejo enquanto indivíduo mais dessa maneira, não enquanto uma coisa, né? Tem uma coisa em mim, não conseguiria falar o que é, eu não sei o que seria, né? Você acha que dá tempo de eu ir para o próximo capítulo ou melhor parar? Por mim, faz, você que sabe. Então vamos. Agora é o de Netá, a origem, ética e destino. Eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre a sua relação com o povo navarro, o simbolismo navarro. Tá. Eu fiquei muito encantado, até me emociona, né? Arrebatado, né? Quando eu tive contato com essa cultura, porque de uma certa forma foi muito o que articulou o suporte simbólico, né? E é muito rico, né? Simbolicamente de desenhos, de histórias, de mitos, de ritos, são de uma beleza, beleza no sentido que contempla a ética, né? Que na mera aparência, né? Estético-ética ao mesmo tempo, e de uma presença muito avassaladora, porque eram pessoas que eu encontrei muito dedicadas àquela maneira de ser em reverência aos seus ancestrais, né? A gente perdeu um pouquinho, né, a cultura de consciência ocidental, que seria o papel da ancestralidade, né? Isso foi sendo, a gente vive muito o eu e o eu quer, e o eu consegue, mas não tantas repercussões nos outros sujeitos, né? Ancestralidade, né? É uma coisa que é muito presente para esses povos, para o povo navarro, sem dúvida alguma. E é através da ancestralidade que você encontra a sua origem mítica, que você encontra lá as forças da criação que se conjugaram em torno daqueles afetos e produziram aqueles significados e sentidos. Então, o encontro com essa cultura, para mim, foi muito importante, enquanto uma evidência concreta, né, de fenômenos, de experiências, não de ideias, de que é possível se conduzir de outras maneiras, de viver de formas muito radicais, diferente dessas que a gente se acostumou, né, que prioriza muito o conforto e a segurança, né, e o reconhecimento do eu, né, são culturas que pautam outro tipo de realidade de convívio, né, que valorizam a concomitância desses sujeitos com muito mais reverência, a palavra é essa, eu sinto que a gente não existe reverência na nossa cultura de consciência, na celebração dos mais velhos, os portadores das histórias, né? Isso tudo muito presente. Então, principalmente, você tem uma espécie de... Essa foi uma espécie de inundação do espírito, porque o espírito é sempre uma inundação. Ele é sempre algo avassalador, arrebatador. Por isso você precisa
né, de uma certa forma, encontrar uma humildade mesmo. Isso eu via nos processos, né, que eu fui apresentado, que no fundo era uma conquista da humildade. Né? Você não vai para sair mais poderoso, mais fodão, você vai para reconhecer quão grandiosa é a vida, né? É mais essa perspectiva, e ela é uma coisa rara de se encontrar. Na verdade, que a nossa cultura de consciência não valoriza isso, mas isso é o que é valorizado. Você tem os heróis, você também tem, né, as histórias épicas e aqueles que, né, que corajosamente enfrentam batalhas, né? Mas aí está essa dimensão dos outros sujeitos e do mútuo benefício sempre em questão, né? E isso é comum de muitos povos, né, nativos. Você vê isso muito fácil, sabe? Então, e de Netá, as práticas naval dos Netá, para mim, foram muito importantes, porque falam exatamente de um respeito, de uma reciprocidade que é você se relacionar com a natureza, onde você celebra a consciência enquanto uma instituição espraiada, né, por todo lado. Então, não é uma primazia do homem, tudo é consciente, tudo é vivo e consciente. Então, quando você entra na natureza com essa noção, é totalmente diferente do que se produz enquanto fenômeno. A gente entra na natureza e são coisas inanimadas e objetos que eu posso mobilizar porque me dá vontade. Quando você entra numa prática do caminho da beleza, de meditar, nossa, tudo é muito cuidadoso, tudo é com muita atenção e com respeito de que ali existe um equilíbrio. Aquelas coisas estão lá, né, antes de mim. Eu sou um convidado, eu tenho que ser muito digno para entrar naquela festa, naquela celebração acontecendo, né, pedindo permissão. Então, você vai produzindo experiências de muito respeito para o que se instaura em todo lugar. Então, o lugar volta a ser instância viva, né, e produtora de afeto. Sai dessa banalização objetiva que se instituiu no nosso entorno ocidental. Né? O lugar volta a ser a dimensão do sagrado. Para mim, foi muito importante, né, dialogar com esse simbolismo da cultura naval, né? Para exatamente recuperar para minha consciência essa dimensão de que o sagrado é uma instância constante, né? Eu que estou distanciado por mérito das alienações da minha consciência, das minhas ilusões de poder pessoal, né? Das minhas vontades de ser um Deus todo-poderoso, né? Que cria um mundo à sua maneira. Essas coisas operam em nós, né? Para uns mais conscientes, para outros menos conscientes, travestidos de projetos pessoais que sejam. Não que isso não tenha os seus lugares também, né? Mas tem também os seus preços, as suas alienações e as suas distâncias. Então, as práticas de Natal, para mim, foram muito sanar essa distância de uma autoimportância infantil, que, na minha visão, nós ocidentais nos habituamos a normalizar e a celebrar. E ela precisa ser sanada, porque não é possível, né? Ela não institui um convívio virtuoso, ela não institui um convívio célebre. Né? Então, para mim, foi muito importante, né? Principalmente as práticas de natureza, né? Que vêm do povo navarro, do Ginetá, elas são. Eu ainda as pratico bastante. Assim, muito da minha espiritualidade quando eu tenho oportunidade de algum tipo de diálogo com o espírito enquanto força da natureza, né? E para mim isso ainda é muito vital, muito vital. Uma parte minha que eu não consigo ficar muito tempo sem celebrar, né, por mérito de um fenômeno, porque celebrar não é pensar sobre, na minha visão, é se colocar num fenômeno que envolve o corpo, envolve as emoções e é consequencial, né, te transforma, né? Você pode produzir um evento que te transforma, um fenômeno que te transforma, né? Isso para mim continua sendo muito importante, isso tudo vem, né, das práticas do Ginetá. Uma das perguntas que eu tinha aqui aliás, você já falou um pouquinho de algumas perguntas. Como é a sua postura ao ingressar em um lugar? Se você podia contar um pouquinho dela e qual é a importância dessa postura para o diálogo com o lugar? Então, um lugar ele se configura em um diálogo afetivo, né, com aquilo que o estrutura, né, seja material, físico, seja material afetivo, simbólico. Então, tudo isso se conjuga em torno do que merece ser chamado de um lugar, né? E aquilo que institui a vida é o lugar. É a instância que ocasiona a produção da própria consciência, que me situa, né? Porque eu estou sempre situado. Eu sou Mauro aqui agora falando com você, sentado nesse lugar. Então, a minha existência é sempre situada, né? Essa situação é o que a gente chama de lugar, né? Ela não é só um lugar físico, é um lugar afetivo, é um lugar simbólico, ou seja, todas essas camadas. Então, na verdade, o pensamento do lugar é um pensamento muito importante, né? É, e
pelo conceito humano se dar no médio em processo de diferenciação, você tem que falar de lugares, ou seja, lugares são distintos, eles são como prosperar essa diferenciação. Esse lugar foi composto por mim, e você está vendo esses quadros, porque de uma certa forma dialogam com significados que me são caros, né? Afetos, é uma composição para me reconhecer. Um indivíduo, Mauro, ele se vale de lugares para ser o que ele é. Ele não é restrito ao seu corpo, não é restrito à sua vontade. Ele mora no coração de quem ele tocou, ele mora nos espaços que ele decorou, usando uma palavra bem direta, né? Ou seja, que com o coração mobilizou, ou seja, de uma certa forma, como a gente espacializa o nosso afeto para produzir consciência. Isso é um lugar, é uma coisa muito importante. E os lugares já têm lá as suas constituições. Quando eu chego num lugar, eu preciso partir de uma situação de reverência, que ali existe uma sabedoria, né, em operação, né, que serve a muitos agentes. E aí eu tenho que ponderar qual é o meu lugar ali, né, novamente, a minha situação. Né, qual é o meu lugar nesse lugar? Né? Ele não pode ser só um artigo da minha vontade desgarrada, né, e que não respeita que ali existe, não, algum tipo de acordo prosperando, existem outros entes atravessando a nutrição de outras pessoas, eu preciso ponderar que é sempre ponto de encontro, ocasião de consciência. Um lugar, para mim, é essa articulação de que consciência é fruto de encontro. E, por conta disso, precisa de algum tipo de articulação do que de reciprocidade do benefício do viver e produzir consciência, que não pode estar restrita à minha maneira. Isso seria a tendência da autoimportância infantil. Daí eu me impor em todo lugar que eu vou, tem que ser da minha maneira, da forma que eu quero, eu tenho que ser primeiro, né? Eu tenho que ser o protagonista. São questões do nosso tempo que estão destruindo os lugares, porque não dialogam uma mobilidade de uma articulação com que se conjuga afetivamente nos lugares. Sabe? Então é necessário muito respeito. Né? O lugar é vivo, na verdade, né? Porque é o que articula a consciência da vida. Então ele merece. O ponto de partida precisa ser uma situação do silêncio ou do recolhimento. Há vida ali, há simbolismo ali, há troca afetiva. O que significa para mim entrar nesse lugar? Né? Quão justa é a minha intervenção? Né? Eu tenho que dialogar. A consciência acaba sendo um campo do diálogo de muitos fatores. Quando você é escravo da vontade, você não se dá, né, o direito, né, a esse exercício de ponderação, e você acaba sendo muito abusivo o tempo todo. E a tendência infantilizante é de impor a sua maneira de ser nos lugares para que eles se moldem a você, o que é a forma mais, a palavra é idiota, de se conduzir, né? Porque é o que vai mais refreando para um estado de centralidade infantil que a gente precisa perder, né? Amadurecer é se frustrar. Né? O adulto é aquele que é frustrado, que sabe que frustração é parte da vida e sabe dimensionar a frustração. As pessoas estão perdendo a capacidade de dimensionar a frustração, que é o que institui a consciência do adulto, querendo impor estridências de uma infantilidade reativa e imediatista, demandando tiranicamente satisfação, ao invés de produzir esse alimento, esse mútuo benefício no diálogo, no atrito com as diferenças. Né? Se tem diferenças, tem atrito. Aí você vê um papel bastante célebre do conflito. O conflito cumpre um papel muito importante para a nossa humanidade e pode nos servir também. Tá? Então, o lugar é fonte, né, de onde brota todo o potencial de consciência, porque é sempre situada. Então, eu levo muito a sério e procuro ter, sempre que posso, né, estou disponível ao esquecimento, como qualquer um, alguma atenção ao que ali habita. A alma que ali se estabelece, que é prévia a mim, que responde a outros afetos ou significados, e que ali existe, e por existir merece o meu respeito, porque eu também celebro a existência, né? E celebrar a existência é celebrar as múltiplas maneiras de existir, né? Senão eu sou uma criança tentando ser o Deus do mundo, né? Entende? Então, quando se fala de existência, isso tudo se coloca em questão e o que caracteriza uma determinada natureza, uma determinada cultura, um determinado convívio, família, né? Tudo isso precisa ser celebrado, né? Porque é como se dá o processo de diferenciação da consciência humana. Né? Senão, novamente, é querer uniformizar tudo à minha maneira tirânica e infantil. Entende? Eu acredito que isso precisa ser sanado. E os lugares são boas instâncias de alerta para isso. Né? Então, a primeira coisa é o respeito ao que ali habita, ao que ali ordena, ao que ali se estabelece simbolicamente. Né? E a cidade aí é um campo muito farto também, não precisa só pensar na floresta, no rio. Né? A cidade é muito. O centro histórico do Rio de Janeiro me serviu muito. Né? Nesse lugar, você entra no lugar, se abre para ser afetado, né? Lugares de 200, 300 anos, né? De impressões e pessoas de influências. Né? Você
que seja pelo estudo intelectual, você abre, pô, fulaninho veio aqui, escreveu aquele livro aqui, está na referência do Machado de Assis, mas, pô, olha só, né, o que está para além daquela pedra, né, que está naquele símbolo, sabe? Então abre o que seria, quando você fala de afeto, você está falando de produção de alma mesmo, isso é vinculação, é eu me abrir e me vincular com seja lá o que for. Os lugares são instâncias muito importantes da nossa Constituição, eu sou constituído por lugares, né? Pelos lugares por onde eu passei que passaram por mim. Então, eu levo muito a sério a instância afetiva e simbólica que institui os lugares. Porque, desculpa, só por exemplo, vou dar um exemplo bom, mas dentro dessa noção, sei lá, por exemplo, eu não sou católico e eu não sou religioso no sentido católico. Então, se casar para mim não é significativo. Então, aí tendo casamento enquanto um evento afetivo ou lugar, né, como eu estou falando. Então, na medida em que eu não tenho isso em mim, essa prática de caso operandi, eu me caso, aquilo é uma falcatrua. Aquilo é uma banalização desse lugar, é uma banalização desses afetos, desses símbolos, entende? Só para você entender a pertinência disso. Então, quando você pensa o Gás, você está falando de uma reverência, de um respeito ao que se coloca lá em múltiplas camadas de habitação de consciência que merecem ser celebradas, porque aquele espaço foi construído para ser a apoteose daquele símbolo, sabe? E eu posso ir à lei ou em oposição ao que ele se coloca, sabe? Se eu não sou um opositor interessado, que é o papel da rebeldia, de toda pessoa que está dentro de uma tradição e a confronta, isso é meritoso, né? Isso faz com que as coisas se encaminhem para frente, a tal da traição, né, que o Bonder falava, é uma boa traição. Mas se não, né, se eu estou distanciado de tudo, né, e a única coisa que me serve essa é a minha narrativa subjetiva, desmerecendo todo o entorno, isso é a dessacralização, a banalização dos lugares. Então, a gente deveria fazer todas as coisas com muita disponibilidade, com muito investimento, para a consequencialidade que engendram os lugares de vínculos, né? São consequêncialidade de vínculo. O casamento é um vínculo grave, com repercussões imensas, né? Em sistemas simbólicos, ancestrais, entende? Então, a gente, de uma certa forma, fez com que os lugares se tornassem a palidez objetiva daquelas pedras, e não a riqueza carregada daqueles símbolos, entende? E a nossa humanidade prospera na direção desses símbolos, das experiências simbólicas, né? Senão é tudo túmulo, né? Ou McDonald's. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual é o papel dos contornos simbólicos para o caminho espiritual? Fundamental, não a menor dúvida, né? Aí isso é grande, tá? A gente podia marcar uma aula só sobre isso, tá? Porque eu sei que eu vou conseguir falar agora, isso é muito pequeno, né? Porque quando você fala de simbólico, você está falando de muita coisa. É muita coisa. Primeiro que não existe símbolo individual, esse símbolo não é imagem, né? Símbolo é uma coisa um pouquinho mais grave, mais complexa do que uma mera imagem, né? Como se fosse um emblema, né? Símbolo não é isso, tá? Símbolo é a articulação de consciência se entretendo com volumes afetivos de longevidade, de inconsciente, de vinculações para além da experiência de um eu. Então é uma coisa muito grandiosa, na verdade. É de uma certa forma como uma consciência articula para si mesmo a sua situação. E se é uma situação de existência, eu sei que existia vida antes de mim, né? Muita história, muitos mundos, e vai existir para depois de mim, que seja diferente, mais tecnologicamente solucionando, ou mais claro, sei lá, mas eu sou um feixe finito, né, de experiências. Então, o símbolo é o que faz com que eu dimensione essa angústia de saber disso, né, que eu não seja esmagado por esses dois vetores da angústia, né, do que veio antes e do que me institui enquanto desconhecido na duração, isso também é reino dela, e do que virá. E enquanto é consciência da existência, eu estou submetido a esses vetores, né? Então, o símbolo é a maneira de articular os campos de consciência maiores, mas ele vai pautando desde o que é pequenininho, da produção do afeto da criança em direção a se tornar um agente da família, um agente da sociedade. Então, o simbólico é o exercício de toda a consciência, né? Porque é como ela se vincula afetivamente, né? E é conduzida por significados e sentidos. Em alguma dose de diálogo célebre com essas forças que a constituem, né? Desde o que é próprio que é natal até o que é ousado de uma criação que pode ao estrangeiro, né, aportar, como no caso do mito dionisíaco, né? Isso não fica restrito ao que é natal.
mas você fica demandado, né, pelo que é Natal, na medida que você tem uma consciência atenta à integração. Então, símbolo seria aquilo que se produz um processo de integração psíquica. E como se produz na consciência da nossa situação, ele, na verdade, é revelado, né, por dizer, né? Eles são estruturas do inconsciente que podem ser reveladas para a minha consciência. Por isso que eu sou um amante dos mitos. Eu acredito que a melhor maneira de acessar a psique, né, é pelo estudo dos mitos. Continua sendo pelo estudo dos mitos. Porque lá você tem as interfaces mineral, vegetal, animal, seres híbridos, deuses e humanos se entretendo, né, em peripécias que eu posso também, em alguma dose, trazer para a minha experiência cotidiana. Em outras, eu fico lá arrebatado, amedrontado, né, interessado, vai me estimular de alguma maneira, vai mobilizar minha psique de alguma maneira, mas cumpre esse papel de ter a dimensão coletiva sempre evidenciada. A gente singularizou e apertou demais, a nossa personalidade faz resumos grosseiros demais das nossas próprias narrativas. Nossas narrativas não contemplam pouco do que somos, né? Elas nos apertam hoje em dia, né? Então, acredito que o símbolo seria essa abertura para a grandiosidade do problema do existir. E aí ela vai aterrissar, né? Ela vai emergir, não sei lá que vetor você prefere, ambos, a minha visão dá no mesmo, tá? Elas vão, né, se dar, elas precisam se dar em algum tipo de diálogo com o que constitui esses lugares, né? Senão não merece ser chamado de símbolo, precisa, de uma certa forma, esse eixo, né, por onde foi o afeto e abre as perspectivas de consciência para a habitação. É como eu percebo, tá? É muita coisa, na verdade, o problema do símbolo na consciência do ser humano. E sim, você falar de espírito, necessariamente você está falando de dimensionamento simbólico da vida. O que, vindo de uma forma mais prática, é os significados que me conduzem, os sentidos as quais eu me encontro investido. E eu acredito que uma pessoa que não tem isso tá mal. Né? Se você é humano e você não tem essas camadas, nossa, eu acho que você tem a tendência, de uma forma muito precária, o refém mesmo dos objetos, né, para se legitimar. Então, saber os significados que me conduzem e os sentidos aos quais eu estou investido é o que produz uma consciência simbólica de espírito, é a base. Né? Senão não tem como pautar a minha vontade voluntariosa, né? E de tendência excludente da dor e da sombra para me conduzir. Então, a vontade por si só não é confiável, ela precisa de princípios, ela precisa de valores, ela precisa dessas referências de obediência para pautar, contemplar coisas maiores do que si mesmo, né? Do que os sujeitos menores, né? O eu e o imediato, né? Porque a consciência humana ela é sacrificial, né? Eu preciso estar disponível a sacrificar um prazer agora em benefício de uma satisfação longeva. E a gente faz isso o tempo todo, né? O espírito seria isso colocado com a gravidade de uma temporalidade que eu sei que enquanto eu não vou experimentar, né? E isso o ser humano sempre teve esse tormento, né? O ser humano sempre teve esse tormento. Né? Para alguns ele é maior, para outros ele é menor, mas ele está lá em alguma dose porque existe a finitude enquanto uma articulação contundente do existir. Né? Então não é uma coisa que você pode passar pulando, né? Que nem, sei lá, alguém nos Alpes e não endereçar. Então você precisa, de uma certa forma, olhar para isso e perceber esses fluxos de vitalidade que operam na finitude, né? Determinando você se colocar em alguma dose de acordo com ele para você ser justo com a vida que se dedicou a você, né? Porque tem uma coisa a gente dedicado à vida, mas a vida dedicada a você ela não merece respeito, né? Então você vai inverter uma série de questões que são primazeias do eu, né, no problema espiritual simbólico que vão já direcionar algum tipo de noção para a instituição de um mútuo benefício, né, da partilha. E o Ocidente tem uma história linda, a história do Cristo é uma história belíssima que todo dia eu me dedico um pouco a isso, porque de fato é parte da minha cultura de consciência e ela é uma pedra preciosa, né? que a gente deveria estudar. Né? Não nos faltam mitos, não nos faltam histórias, não nos faltam acessos à profundidade psíquica no Ocidente, não. Eu queria te perguntar se você percebe o contato com a vulnerabilidade como um fundamento, ou como fundamental para o caminho espiritual. Eu percebo que a fragilidade e a vulnerabilidade elas se colocam em sua realidade na nossa situação, né? É próprio da situação do humano, né? E no campo curativo elas são aberturas. Quando você fala de vulnerabilidade, ela é uma abertura.
é para voltar a ser móvel, para voltar a ter o barro umedecido, para ser modelado. Então, eu preciso me vulnerabilizar para a mudança, né? Eu preciso deixar de defender o que eu já sei de mim mesmo, né? E que se mostra apertado, né? Eu preciso me abrir para a diferença e para a bagunça que ela vai fazer, a fase caótica da transformação, até agora novamente me organizar e produzir reconhecimento de si. Essas fases, elas existem. Uma pessoa que não se abre para a vulnerabilidade, ela está se enrijecendo, né? Mas é a rigidez da tirania do controle no nosso tempo. Nós somos vulneráveis, né? Eu sou muito pequeno frente à existência, frente à natureza, né? Frente a muitas coisas. E não saber disso é uma calamidade. Então, a vulnerabilidade é o caminho para a mudança. É o caminho para voltar a ter umidade, né? Para modelar o barro, na minha visão. Então, é como a gente começa a relativizar as nossas rigidezes, né? E que são a repetição cega, né? Que me restringe, a repetição cega que me aprisiona, que me cerceia do meu potencial criativo. Isso tudo vem da vulnerabilidade, da fragilidade. Elas não são produzidas por escolhas, elas são necessidades que dialogam com a gente, impostas pela própria mudança enquanto situação do existir. Né? Por isso que o processo de consciência ele é perene. Eu estou sempre tendo que fazer dobras sobre mim mesmo e o que me acontece para me atualizar, para ser pertinente ao que eu experimento. Consciência tem muito a ver com pertinência. Se eu sou pouco pertinente com o experimento, que é isso? que é isso? Que coisa é essa, né? Entende? Então, eu acredito que a vulnerabilidade é o articulador dessa pertinência, né? De se sentir atravessado pela diferença e produzido no âmbito da diferença, porque identidade emerge no âmbito da diferença. Então, minha identidade não é algo que eu tiro da minha cachola porque eu quero ser de tal maneira, é aquilo que é uma espécie de resultante dos atravessamentos afetivos, é mais isso. Tá? É porque eu foco num pedacinho que me apraz mais, ou me deprecia também, valor novamente, mas é, no fundo é muito para além disso, é um ponto de abertura para o outro, né? Para as diferenças. Né? A identidade é o ponto de abertura para as diferenças, a grande verdade é essa. Não é o ponto de confinamento de um consigo mesmo. É como eu percebo o problema da identidade, é o lugar de abertura para a diferença. Porque o que a identidade é constituída pelo encontro da diferença. Né? Então, é isso. Eu acho que não ficou tão claro para mim essa coisa da identidade como ponto de abertura. é, a identidade emerge no âmbito da diferença, concordo com isso, né? Eu só sou Mauro porque eu não sou sozinho no mundo, existem outros, né? Aos quais, por contraste, eu posso saber que eu sou um e você é outro, né? E eu me Sim, produzi me relacionando com diferentes, né? Eu não tirei do nada, né? Quem eu sou. Foi a influência de um professor, a influência do pai, de uma mãe, da escola, né? Eu não sou o resultado dessas influências. sim, sim. Minha identidade é o que resulta, é uma parcela do que resulta disso. Isso é um entretenimento de forças diferentes, de influências que coabitam em mim, né? E, de uma certa forma, eu consigo afunilar num senso mesmo que eu chamo de identidade. Eu posso me valer disso para olhar para esses vetores e ir ao encontro do outro, que está emergindo com outros fluxos que validam em outros lugares e é uma abertura do infinito, no final das contas. É diferente de usar a identidade enquanto uma espécie de escultura em cima de um pedestal, apartado numa autovalidação monumental de si, né? Que é o problema do narcisismo. Então, a identidade, ela deve, né? Ela é credor, não, ela é credora, devedora, ela é devedora das diferenças, né? Como eu percebo. Então, ela, na verdade, saudavelmente nos encaminha para como nós conjugamos influências da diferença. Por isso, se você de fato se interessa pela sua identidade, o que significa não defendendo ela, mas reconhecendo que ela é uma rede de influências de outros, de acontecimentos e de lugares, você necessariamente vai respeitar o outro. Né? Sim. Você é constituído por essas forças, entende? Aí eu vejo a identidade quanto ponto de partida maravilhoso. Maravilhoso, quando ela leva para a diferença, e não para a autovalidação, a autoindulgência, ou ficar se lambendo e se. Entende? Aí eu acho uma pobreza, aí virou um confinamento, né? Entende? Entendi. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre as declarações de beleza à natureza.
Queria que você pudesse contar um pouquinho como elas surgem e como você se percebe nessa declaração. Esse é um acontecimento muito grandioso, na verdade, que ele não é produzido, de repente, vou agora lá e vou fazer, né? É resultado de muitos anos de dedicação à primeira natureza interna, às forças da natureza que nos constituem. Primeiro ponto, você precisa reconhecer que você é a parte da natureza, isso não é uma ideia bonitinha, não, é esse corpo, são esses fluxos de vitalidade, são essas emoções, elas são forças da natureza, né? A psique é uma força da natureza. Isso em si já é uma revolução para a nossa consciência desgarrar. Tá? Então, primeira coisa é sanar isso. Envolve isso, sombra, evitação de si mesmo. Né? Para você, porque a declaração de beleza é uma expressão que é capaz de conjugar muita intensidade na pertinência de encontro. E isso não é uma coisa que, se eu quiser fazer agora, eu vou conseguir. Eu preciso estar dedicado a essa relação. Eu preciso ter um senso de participação muito célebre, né? Muito reverente ao que me constitui e que foi partilhado, né? Nas trocas com determinado lugar que foi reverenciado enquanto um parceiro de igualdade, não enquanto um algo menor, né? Um alguém menor, né? Então é esse crescer junto que emerge de uma consciência que celebra a natureza, ou consciência de espírito, que eu aprendi bastante no xamanismo. É muito as práticas de Netan. Então, é como se fosse a expressão da alma, e não do ego, né, acontecendo. E é uma experiência muito estranha, porque o próprio ego se vê observando o que é isso que está acontecendo. Ele fica meio lá como um observador que se vê inábil, né, que se vê incapaz mesmo da conta. É como se fosse o afeto, né, que consegue fluir em harmonia, se evidenciando. É uma experiência muito bonita, muito arrebatadora de um diálogo, de uma abertura amorosa para consigo mesmo e para com os lugares. Então, é fruto de uma longa experiência de diálogo com essas forças que constituem os lugares internos e externos, na perspectiva de celebrá-las. É um acontecimento muito bonito, muito poderoso, e que você sai muito transformado. Aí você tem a experiência, né, dos múltiplos sujeitos operando, porque a gente fica muito preso no eu, como se ele fosse a única coisa que conduzisse a gente. Não é eu sou, né? É uma articulação justa enquanto sujeito, mas o Mauro é para além do eu, isso eu não tenho dúvida. Né? E porque não só porque eu moro no coração de outros, outros moram nos corações, eu habito esses lugares e são atravessados por outros, né? Eu sou fruto de uma existência situada em múltiplas camadas para além da minha identidade, né? Sensível, afeto, né? Existe uma inconsciente ancestralidade se instituindo em mim e por conta disso eu resulto disso também, né? Uma humanidade em potencial. Nossa, aí vai. Nossa, então parar no eu é uma calamidade, é uma pobreza em termos de consciência. Essa experiência evidencia essa simultaneidade de sujeitos, sem a perda da consciência dos outros. É como se houvesse mesmo uma celebração, né, onde esses múltiplos sujeitos que se constituem estão em equilíbrio, como se fosse algo justo acontecendo. Tem muito a ver com as penas de justiça. E não há uma perda. Eles são necessários. Eles são todos necessários. Só que a distribuição de cargas é mais justa, né? E aí sim você começa a sintonizar com um estado de consciência alterada desses múltiplos sujeitos operando em diálogo com a psique da natureza. E a psique não é uma força só da nossa humanidade, ela é uma força da natureza. Então, essas declarações de beleza, elas são fruto de uma experiência de dedicação à psique enquanto força da natureza, que começa com sombra, com emoção, com fluxo de vitalidade fluindo pelo corpo. Não dá para burlar isso, não. É o primeiro lugar da natureza, é o nosso corpo. É o nosso corpo. É o que a gente precisa recuperar. Falar de natureza enquanto rio, montanha, passarinho, sem ter uma celebração do corpo humano e suas questões, eu considero uma tolice. A beleza é um arrebatamento dessa intensidade, né, que te toma, né? Não é uma coisa que você, de repente, vou escolher fazer. É um acúmulo de tensão conciliada que se avoluma e te arrebata, né? É um arrebatamento mesmo. A beleza tem a ver com esse arrebatamento na espiritualidade. Vou para a última pergunta, tá? Você fala que o Dinetar representa essa perspectiva cíclica para o povo navarro, né? Que contempla uma perspectiva de devolução. Você vê o pensamento da ecologia, né, na nossa cultura tocando essa questão? Sim, sim, ecologia profunda, você tem muitos
pessoas dedicadas a trazer esse tipo de perspectiva de reingresso à natureza, né, nas nossas consciências, de senso de participação, como a gente chama, né? Até isso se tornou um pensamento muito necessário, porque a nossa cultura de consciência se tornou muito sustentável, muito precária, muito abusiva e excessiva ao mesmo tempo, e em muito pouco tempo isso se mostrou extremamente afetivamente, simbolicamente, socialmente degradante, é, e também para as repercussões da natureza. De 3 gerações para cá, isso se agravou muito, né? A nossa geração está num ponto muito interessante da história. A gente precisa revisitar as bases do que nos conduz e aí tirar o humano do centro. Eu sou, de fato, a favor da perda da centralidade da humano em benefício de uma celebração desse convívio, né? De entes da natureza, sabe? Então, essa perda de centralidade, ela do humano, de uma certa forma, é o que é necessário no nosso tempo, aí sim, articular o que seria esse equilíbrio da natureza com o homem inserido, com o homem numa situação de participação. Eu acredito que é um dos pensamentos mais importantes do nosso tempo. Então, você tem muitas investigações, muitas pesquisas que estão dialogando com essas estruturas nativas, né? Estruturas místicas e simbólicas de povos nativos que viviam, né? De uma certa forma, em comunhão com a natureza. Mas, novamente, fazer isso sem também vilanizar, né, aquilo que é belo da cultura de consciência ocidental, porque a cultura de consciência ocidental produziu muita beleza, muita coisa valorosa. A gente não deve se jogar no lixo também, só precisa articular, né, a reinclusão do corpo, dos fluxos de vitalidade, o direito de ser do outro, né, que a gente já tem dificuldade com a própria pessoa, imagina com uma árvore, com um bichinho, e assim vai. Né? Isso eu não estou falando que você não deve comer carne, eu não estou entrando nessas narrativas temáticas, tá? Mas é necessário um senso de integridade maior, né? Com relação à situação da existência partilhada, né? E o benefício da vida que daí emerge, e como isso pode pautar uma certa regulamento mais justo da nossa ambição, da nossa vontade. E isso vai nos beneficiar enormemente, porque, novamente, o homem é o lobo do homem, né? Então a gente está se devorando e, de fato, para muito poucos, né, que essa cultura, essa forma de existir trabalha em benefício de muito pouca gente. Isso não é legal, isso não é justo. A gente precisa revisitar isso na forma de um novo acordo, né, da condução da nossa consciência, estabelecendo diálogos virtuosos com todas essas instâncias que nos constituem, inclusive a natureza e o direito desses entes de existirem, né, também regulados pelos seus próprios meios, não só submetidos enquanto articuladores da produção de benefício do homem, né? Então a gente vê tudo como objeto a ser apropriado. Então essas linhas de pesquisa estão muito na direção de recuperar, né? Sanar essa banalização que essa objetivação excessiva, né? O próprio Heidegger já colocava do rio enquanto potencial de represa, energia, né? Já previamente colocado em tudo que, de uma certa forma, foi secando o potencial simbólico, o investimento em consciência do espírito que se articula na natureza. Então, eu percebo como o pensamento mais relevante do nosso tempo e eu o carrego para o âmbito da terapia. Na minha visão, é absurdo você só olhar para o eu ou priorizar o eu no processo terapêutico de integração psíquica. E aí a terapia, infelizmente, é um campo muito capturado por compensações de uma cultura de consciência excessiva e abusiva. E eu me oponho a trabalhar em benefício da manutenção dessa compensação. É necessário endereçar isso no contexto afetivo e no pensamento da psique e no papel da terapia, enquanto uma maneira de ficar manejando esse sujeito tão insustentável que nós nos tornamos. Então, é uma questão, para mim, muito importante para ser levada para a terapia. Ela precisa ser levada para a terapia. Você não pode pensar a terapia só focada no bem-estar de um determinado indivíduo. Ele precisa se abrir para problemas maiores. Essa é a minha percepção. Tá bom, terminei as perguntas. Tem algo mais que você queira falar? Oh, bacana. Depois a gente pode reendereçar, assim, porque sempre ficam uns posts aí que dá para Tá a gente bom. dar, se você quiser.